Então, pra quem tá vendo só a gravação e não a transmissão em si, eu tô. Eu vou responder algumas perguntas sobre o site orientando.org. E o som por trás é porque tá muito quente pra eu não usar o ventilador hoje. Então, a primeira pergunta é como avalia as identidades para ir pro site? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que as duas listas elas foram feitas em 2016. Tipo, começaram a ser feitas e eu acho que eu aumentei elas em 2017. Então, e daí eu adicionei uma ou outra coisa depois disso, mas não muita coisa. Porque tem algumas questões. Por exemplo, o jeito da página que tá agora, ele é meio ruim para ter infinitas identidades, porque tem que carregar um monte de imagens e tem que rolar um monte a página. Tem muito mais objetivo de informar melhor sobre as possibilidades do que de ser um arquivo para toda e qualquer identidade que existe. Então, com isso em mente, o que eu fiz nas listas foi pensar em quais identidades. Eu acho. Primeiro, pensei em quais identidades são mais abrangentes ou mais conhecidas. Não porque eu acho que as identidades mais conhecidas são mais importantes, mas porque eu acho que é mais possibilidade de alguém querer saber, por exemplo, o que é uma pessoa demi do que o que é uma pessoa de alguma outra identidade que seja menos conhecida. E aí tem coisas que são termos guarda-chuva importantes, tipo gray ou tipo multi. Daí tem coisas tipo que eu acho que elas meio que eu chamo de tapa-buraco, eu não sei se tem algum nome melhor para isso. Mas são identidades que elas acabam preenchendo um vácuo que é deixado por outras identidades. Então, por exemplo, se existe identidade como Demi, que é alguém que só tem atração depois de ter uma certa proximidade com a pessoa. Então é importante citar Frey também, que é alguém que sente atração só por quem não é próximo. É meio assim nesse sentido. E daí tem outras coisas que eu acho podem ser importantes, assim, do tipo. Duo, eu acho uma identidade importante, porque, tipo, mesmo que alguém que tenha uma identidade fluida, muitas vezes só tem essa coisa de, bom, a pessoa é fluida e a pessoa é fluida entre qualquer coisa. E duo, especificamente, para quem flui entre certas orientações que a pessoa conhece. Então, tipo, talvez a pessoa pense, eu não sei se eu sou fluida de verdade porque minha orientação só flui entre hétero e bi. E daí duo diz, olha só, é possível que tua orientação seja fluida entre duas coisas, sem nunca passar por, tipo, ser assexual, ou ser gay, ou ser atraído só por pessoas não binárias, ou qualquer coisa assim. Eu usei a lista de orientações como exemplo, mas as de identidades não binárias é meio que a mesma coisa. Tanto é que ela é organizada assim. Aqui, no início, são 12 identidades que são muito utilizadas. Aí depois são identidades que muitas vezes, nem todas, são usadas como gêneros específicos. Tipo, eu queria que as pessoas vissem logo exemplos de identidades não binárias que são gêneros e que são completamente separados do binário de gênero, porque muitas vezes as pessoas ficam nessa, assim, tipo, o que é um gênero não binário? Porque eu só vejo pessoas que são, tipo, parcialmente mulheres, parcialmente homens, ou sem gênero, ou gênero fluido. E daí aqui tem uns exemplos, né, de identidades que podem ser usadas como gêneros em si.
Depois, umas identidades relacionadas com masculinidade, com feminilidade, com ser homem, com ser mulher. Depois, algumas identidades para quem tem mais de um gênero. Depois, algumas identidades do espectro gênero. Depois, algumas identidades fluidas. Depois, algumas identidades que denotam uma parcialidade de gênero. Ou seja, que a pessoa tem parcialmente um gênero. Ou que são, tipo, meio que adjacentes a um gênero, porque é parecido com outra coisa. É parecido com um certo gênero, mas não é exatamente. Ou talvez não seja exatamente. E depois eu botei meio que o que sobrou. Na verdade esses dois aqui são especificamente... Não. Esses 4 aqui, na real. Esses 4 aqui são gêneros desconhecidos, basicamente. Faz muito tempo que eu fiz essa lista, então por isso que eu só lembrei disso agora. Sim, e quando eu fiz as listas, eu tentei colocar todos os termos que eu vi pessoas usando. Pelo menos que eu vi pessoas usando o termo sozinho. Ou acompanhado de poucos termos. Então, tipo, tem aqui Cristaline porque tem uma pessoa não binária que eu acho que é brasileira, mas pelo menos fala português e tem conta em português, que se identifica como Cristaline. Mesmo que seja uma identidade que eu não vi quase ninguém mais usar. Ciclogênero é exemplo de outra coisa. Tipo, eu nunca vi uma pessoa dizer que é ciclogênero nesse sentido. Mas eu já vi pessoas falando que a sua mudança de gênero tinha a ver com mudança hormonal. E possivelmente com ciclo menstrual. Verangênero tem uma pessoa que eu gosto bastante de dar conteúdo e tal, que é Xungênero e Verangênero, mesmo que eu nunca tenha visto mais ninguém se identificar como Verangênero. Eu queria incluir gênero fogo também. Tem uma pessoa que se identifica como gênero fogo. As identidades que são, tipo, mais... Por que isso tá aqui, sendo que isso não é tão comum e nem é tão diferente de outras identidades e não necessariamente interessante. Tipo, por que essas identidades estão aqui? Provavelmente porque eu conheço alguém que usa o termo e eu queria daí que as pessoas tivessem um jeito de descobrir o que é o termo. Ou queria que as pessoas pudessem ver e se identificar com o termo, já que tem outras pessoas que também se identificam. Mas assim, se eu fizesse essa lista hoje, provavelmente teria coisas... Não colocaria porque eu não acharia tão relevantes, ou coisas que eu colocaria porque eu acho legais. Por exemplo, aqui tem Juxere e Proxvir. E tem também, hoje em dia, Proxange, que é um gênero relacionado a andrógeno, só que separado desse. E Juxtaneu, que é um gênero relacionado a gênero neutro, mas separado desse. Provavelmente eu não botaria essas duas entidades sem aquelas outras duas hoje em dia. Outras que eu gostaria de colocar, e que talvez eu coloque numa próxima revisão, se eu fizer logo. Tem Neutreme, que é alguém que tem um gênero entre mulher e gênero neutro. Neutrome, que é um gênero entre homem e gênero neutro. Neutrange, que é um gênero entre andrógeno e gênero neutro. Aí tem Neuvir, que é um gênero homem que é completamente neutro. Neulier, que é um gênero mulher, só que completamente neutro. Neuange, que é um gênero andrógeno, só que completamente neutro. Femil, que é um gênero mulher, só que ele não tem nada de feminilidade e tem ao menos um pouco de masculinidade. Mel, que é um gênero homem, só que ele não tem nada de masculinidade e tem pelo menos um pouco de feminilidade. E são algumas identidades que eu acho que podem ser bem úteis e que não estão na lista porque esses termos não existiam na época que eu fiz a lista. Eles talvez estejam na lista do futuro. Eu sei que eu ainda tenho que
dividir essa lista em páginas certinhas para ser melhor. Eu não sei como é que eu vou fazer também, porque isso faz com que seja mais difícil de pesquisar alguma coisa e conseguir também. Então ainda tenho que ver como é que eu vou fazer isso. E eu tô, tipo, sei lá, 2 anos nisso. Outra coisa importante, eu teria que botar o que é xenogênero, porque é uma coisa que eu achei que seria muito complicada de eu botar, que as pessoas iam olhar e não iam nem entender direito o que é, não iam levar a sério também. Eu botei alguns xenogêneros aqui, como gênero cor, gênero fofo, e as pessoas já acham absolutamente ridículo e absurdo, mesmo que sejam gêneros que eu acho que sejam bem mais fáceis de entender do que entender o conceito de xenogênero como um todo. Então, tipo, acho que eu deveria botar o que é xenogênero e já colocar um termo que abrange tudo. Recentemente eu até botei, alguns meses atrás, eu botei Uranic, Netunic, Thorin e Trixen, porque são atração por um gênero binário e pessoas não binárias, e eu realmente acho que era alguma coisa que estava fazendo falta, porque eu não tinha nenhuma orientação assim na lista, fora orientações mais gerais, tipo bi e poli. Eu ainda tenho que botar Viramoric e Feminamoric, que são, né, atração de pessoas não binárias só por homens, ou atração de pessoas não binárias só por mulheres, que eu acho que também são orientações bem importantes. Eu acho que depende muito de qual é o caso. Deixa eu pegar aqui a lista de gêneros para ver se algum caso me vem em mente. Por exemplo, aqui, ogligênero. Alguém que possui alguns gêneros, mas não muitos. Sendo que aqui já tem bigênero, trigênero, poligênero. Eu nunca vi alguém se identificando como ogligênero, mas eu acho que o fato de ter de ser algo mais abrangente, que possa ajudar pessoas que não têm certeza da quantidade de gêneros que tem, eu acho que daí valia a pena colocar. Mas aí, por exemplo, tem muita gente que resolveu fazer alternativas a pangênero. Porque pangênero, as pessoas leem o pan, leem o gênero e acham que a pessoa se identifica com todos os gêneros. E até o ponto que a única coisa que eu botei uma observação aqui, pessoas pangênero não possuem absolutamente todos os gêneros. Muita gente da comunidade de pangênero reclamou dessa questão, que tipo, pangênero não é ter todos os gêneros, pangênero é ter uma quantidade de gêneros que parece enorme ou infinita, ou além da compreensão, mas que isso não significa que se identificam com identidades às quais não têm acesso, tipo identidades de culturas que não fazem parte, ou identidades de neurodivergências que a pessoa não tem, e afins. Daí tem, por exemplo, maxigênero, que é se identificar com todos os gêneros dentro da tua cultura e experiência de vida, que é meio que para ser uma substituição de pangênero, só que não é a mesma coisa que pangênero, mas ao mesmo tempo pangênero abrange maxigênero. E as pessoas pangênero geralmente não querem usar maxigênero porque acham isso ofensivo. Eu nunca vi alguém usando maxigênero. Então eu não incluí aqui. Tanto é que maxigênero as pessoas estão falando disso, sei lá, desde 2013, 2014. E só veio bandeira, tipo, esse ano passado, se é que tem. Eu lembro vagamente de ter visto, mas não tenho certeza se vi ou não. E aí tem miligênero. Que tem muitos gêneros, mas todos, sim, todos dentro da sua raça, neurótipo, etc. Tipo, a pessoa que se identifica assim pode simplesmente usar pangênero ou poligênero. E é justamente uma pessoa que meio que decidiu, tipo, vou fazer uma alternativa nova a pangênero porque as pessoas pangênero são problemáticas.
Vou pensar se tem algum outro exemplo. Porque esse exemplo bem particular, assim, de pessoas fazendo uma identidade porque acham que a outra identidade é problemática, mesmo que as pessoas não se identifiquem com ela, só porque interpretam mal e querem que as pessoas daquela comunidade usem outra coisa, mesmo que elas não façam parte da comunidade. Aqui dá pra ver que tem mais de gênero, hemigênero e nanogênero, que são meio que todos subtipos de demigênero. Existem outros subtipos também, que é do transgênero, que é ter 3/4 de um gênero, e quarto gênero, que é ter 1/4 de um gênero. Não faço questão de botar esses termos aqui. Talvez eu bote, eu não importaria em botar. Mas eu escolhi não botar esses termos porque eles acabam sendo mais obscuros e mais específicos, quando em geral as pessoas já podem usar mais de gênero ou nanogênero quando elas têm essas quantidades de gênero. Então é mais isso, assim, eu penso, tipo, tem gente que usa isso, tem gente que pode achar isso útil, e não que não seja possível da pessoa achar útil termos mais específicos do que eu botei aqui, mas eu penso, né, tipo, vale a pena eu botar coisas mais específicas que pouca gente vai se interessar. Mal vejo pessoas se identificando como mais de gênero e nanogênero. Então eu não vejo porque uma versão mais específica poderia atrair mais gente. Mas tipo, se tivesse mais gente se identificando como do transgênero ou quarto gênero, eu provavelmente teria colocado. Então, basicamente assim, é interessante, é uma coisa que fala de uma possibilidade que não foi mencionada, ou tem gente usando. São as 3 coisas principais que eu diria que eu cuido quando vou fazer alguma lista. Eu acho que as pessoas que acham que tem identidades no Orientando que são exatamente iguais, fora as que dizem que são exatamente iguais, porque tem umas que dizem zenino e zenina, que são... que a pessoa é homem no binário ou mulher no binário, e são só, tipo, termos que pra pessoa usar, que sejam mais informais. São... geralmente é porque a pessoa não tá prestando atenção nas especificidades de cada termo. Isso depende do que tu quer dizer com pesquisar mais gêneros. Porque geralmente vai depender do que exatamente eu tô procurando. Eu tô procurando... o que identidades as pessoas estão usando. Eu tô procurando quais são identidades recém-cunhadas. Eu tô procurando listas de gêneros. Eu tô procurando em listas de gêneros que já existem pra ver coisas que podem ser interessantes. Ok, aqui está o setup do Thunderbird. Então, tipo, aqui eu tenho o Ask Pride Color Schemes, que tá meio inativo, né, mas ainda tá aí. Esse blog aqui eu não sei se mudou de URL ou se foi apagado. Genderqueer Dream. Wavership, acho que tá inativo ou foi deletado. Gender List, Orientation List, faz tempo que não posto também. Esse aqui não é lá tão grande, não é grande coisa. Deixa eu ver. Esse aqui faz tempo que não posta, mas a ideia era muito boa. A ideia era ter um Beyond Mogai Pride Flag, só que bom, tipo, que não aceitam Jittermos Trolls e coisas nada a ver. Nebula Romantic já fez várias bandeiras, né, com algumas entidades, então é útil. No Pronos de vez em quando tem alguma coisa, mas nem sempre. Variant Archive, esse aqui é muito bom. E Xeno Align também é muito bom. Que estranho, eu não sei onde é que tá o Uncommon Genders.
Tipo, os Tumblrs em si, eles vão mudando de tempos em tempos, porque alguns blogs surgem, algumas pessoas deletam os blogs, alguns blogs são deletados por alguma outra questão que não foi a pessoa. Tipo, teve uma vez que o próprio Tumblr fechou alguns blogs lá. Teria que seguir alguns blogs desses que eu mencionei, e daí ver os blogs que essas pessoas mencionam. E daí, né, tipo, ver os blogs que são ativos e tal, e quais blogs que estão sendo reblogados, ver se esses blogs são confiáveis e se não são trolls. Uma coisa meio assim, né? Não sei se isso responder a pergunta ou se quer mais detalhes ou alguma coisa assim. Bom, eu devo falar também que às vezes não é só no Tumblr que aparece identidade. Vi uma vez que alguém no Mastodon cunhou um gênero. Eu não duvido que exista também alguma atividade em outros lugares que as pessoas têm ideias e tal. Mas é raro as pessoas não levarem isso pro Tumblr, porque é onde tem mais chance de ter gente compartilhando. Já fazia um tempo que eu queria um site com Trebuchet MS como a fonte. O web design era tipo um dos temas do WordPress que apareceu ali, que serviria. Eu queria que fosse algo relativamente limpo. Aqui dá pra ver uns dos gráficos originais do Orientando, que era das tentativas de ícone. A maioria dos ícones eram verdes ou roxos. Roxo porque já é uma cor associada com ser queer. Verde, se eu não me engano, também é uma cor associada com ser queer. Tipo, tem tanto associação com homens aqueleanos quanto com pessoas não binárias. E também tem a questão de ser uma cor de tranquilidade e tudo mais. Aí teve algumas outras tentativas de algumas outras cores. Teve o cinza, que era também meio que pra combinar com essa estética mais simples. Aí eu perguntei pra Isa que favicon ela preferia. E daí o escolhido foi esse aqui, eu acho. Esse é o que parece mais parecido com... Não, ou era tipo... Ou era esse aqui porque é a exclamação mais fina, eu não sei. Só que eu tinha feito só favicon, então tipo, eu tinha feito do tamanho de favicon. Mas aí depois eu descobri que eu precisava de tamanho maior, porque hoje em dia os celulares usam um negócio bem grande pra colocar no favicon. E daí a Isa fez um vetor. Na verdade eu fiz um negócio, isso aqui. Era uma versão maior e também eu nem lembrava mais a fonte original que eu tinha usado. A Isa fez um vetor. Esse aqui, eu acho. Ah, e o logo, pra quem não percebeu ainda, é um O. Porque, tipo, tem esse branco, assim, como se fosse o fundo. E daí o resto é pra ser, tipo, um O. Olha, eu quero que seja que tem um fórum ativo e que as pessoas considerem como um hub para se encontrar e para formar grupos e para... tá. Próximas coisas a fazer. Ok, próximas coisas a fazer é o que eu botei num tópico recente do fórum. Ok, eu quero atualizar as páginas de identidades e não só isso, eu quero atualizar alguns dos tópicos do fórum também, que são, tipo, tópicos mais informativos. Eu quero atualizar páginas, tipo, aquela de categorias relacionadas a gênero. Eu sinto falta mesmo de fazer páginas de identidades. Eu vou tentar focar em identidades que não são tão intuitivas assim, das pessoas entenderem as ramificações e tal. Eu preciso fazer a organização que eu falei da lista das listas de orientações e gêneros e meio que separar por categoria.
e arranjar um jeito das pessoas ainda poderem procurar, mesmo que elas não saibam qual a categoria. Ter um blog mais ativo, fazer algumas postagens de blog, colocar nas listas de identidades algumas identidades que foram cunhadas mais recentemente, mas que são bem importantes. Talvez eu faça isso antes de organizar as listas, porque organizar as listas é muito mais difícil. Em relação às postagens no blog, eu estou pensando em fazer uns artigos meio que para substituir aqueles artigos jornalísticos ruins que tem sobre identidades. Bom, sobre qualquer identidade em que mais, em geral, são artigos ruins. Mas especialmente em relação a identidades que as pessoas não têm tanta informação, assim, tipo pessoas não binárias, pessoas gênero fluido, pessoas variorientadas. Às vezes as pessoas. Às vezes os artigos nem falam direito qual é o nome da identidade e só tentam meio que explicar e explicam de forma ruim que não abrange o suficiente e fazem perguntas invasivas ou ridículas. Eu não pretendo pesquisar ou fazem coisas tipo chamar especialistas na identidade, que são pessoas que não são da identidade, que nem têm contato direito com aquela identidade fora de algum um caso bem específico. Então eu queria fazer esses artigos assim que refletem melhor as experiências de pessoas em que mais. O que eu tava falando seria mais os metas gerais, assim, tipo de objetivos do site. Eu queria que o site fosse uma inspiração para pessoas começarem a, por si só, fazer listas de identidades, porque eu acho que é um trabalho importante, mas que não é importante o suficiente listar todas as identidades possíveis para ser algo que queira fazer isso o tempo todo, porque essas identidades novas vão sempre surgir. Eu queria que tivesse uma comunidade que tivesse essa cultura de compartilhar e traduzir e tal, e que isso não fosse dependente de eu ir atrás e eu baixar a bandeira e botar a bandeira direitinho e botar uma definição direitinho e planejar fazer uma página para cada identidade. Eu quero que todas as identidades que sejam presentes nas listas tenham uma página. Quero que, como eu estava falando antes, que as pessoas usassem o fórum e de certa forma o Discord, que não vai ser mais o Discord, vai ser o Mattermost quando for instalado. Mas principalmente o fórum ser usado mais como um arquivo e como uma maneira das pessoas da comunidade se comunicarem, achar termos e divulgar grupos políticos e afins. Eu quero que o blog do Orientando seja algo que várias pessoas contribuam e que possam ter vários artigos sobre como é ser de certas identidades, de como é sofrer opressão por certas questões. Não, mas eu não quero que as listas estejam centralizadas no site. Eu quero que as pessoas façam seus próprios sites e blogs e coisas assim, e façam essas coisas por elas mesmas. Porque o problema de wiki é que ou é uma wiki fechada, que só uma ou outra pessoa tem acesso, ou é uma wiki aberta que é vandalizada o tempo todo. Então, não é que, tipo, eu queria que as pessoas viessem num site que eu tenho e escrevam o que quiserem, porque é colaboração da comunidade. Eu quero que as pessoas tenham suas próprias coisas, onde elas divulgam as identidades que elas acham interessantes. Eu quero que seja possível ter alguém com, sei lá, um blog xenogênero, onde a pessoa vai só falar sobre identidades xenogênero e vai reunir aquelas identidades lá. E que tem outra pessoa com, sei lá, com listas de... que faça só listas de identidades que são relacionadas com homem e mulher, mas que são identidades não binárias. Eu não quero uma coisa centralizada, especialmente porque, mesmo assim, supondo que tenha gente o suficiente dedicada a fazer uma wiki, que eu duvido muito, porque é só ver o quanto pouca gente ia contribuir por Orientando, é só ver quanto pouca gente quis contribuir com a wiki identidades,
É só ver o quanto pouca gente tem de querer ir no fórum do Orientando, querer ir em Colorides e falar sobre termos ou qualquer coisa assim. Supondo que tivesse esse engajamento suficiente para ter uma wiki ativa e que não estivesse sendo vandalizada o tempo todo, a wiki ainda vai ter regras. E eu acho que essas regras, enquanto é muito bom para não ter vandalismo, para ter algum tipo de controle de qualidade, eu acho que às vezes podem ter coisas que outras pessoas vão querer. Por exemplo, vão ter pessoas que vão incluir identidades trolls porque elas querem fazer um arquivo completamente compreensivo com tudo. E algumas pessoas que querem filtrar fora as identidades trolls porque se sentem ofendidas com elas e porque geralmente elas são ridículas, não fazem sentido. E eu acho que essas duas coisas são válidas, mas esses dois espaços não podem exatamente coexistir. Mesmo que desse pra fazer uma wiki onde as coisas são marcadas e tal, ainda teria gente que ficaria, mas eu não sei se eu confio nessa wiki porque tem esses termos. Então eu acho que é legal ter uma descentralização de listas. Além disso, eu não quero fazer wiki porque eu sou muito ruim em editar wiki. Eu não consigo entender aqueles códigos direito e tudo que eu faço buga. Eu também acho que as pessoas podem acabar se sentindo mais seguras nos seus próprios espaços. Tipo, ao invés de editar uma wiki que já tem uma equipe lá mantendo, a pessoa pode pegar no seu próprio blog, tipo, rapidinho, aqui tem umas identidades que eu achei legais. Eu acho que, por exemplo, termos, essa conta aqui, tem uma proposta bem diferente, que são umas coisas bem resumidas e bem rápidas de fazer. Se tu tá no Fediverso, né, fácil de compartilhar. No Orientando, se eu quero adicionar uma identidade, eu tenho que passar bem mais tempo, porque eu tenho que copiar aquele código que tá da tabela, e daí colar o código, e aí substituir as coisas direitinho. Dá mais trabalho. E decidir também onde na lista eu vou botar. E aqui é muito mais rápido de fazer. Mas ao mesmo tempo aqui é só uma correnteza de termos sem categorização, sem jeito fácil de pesquisar. E no Orientando, a página inteira tá lá e daí a pessoa pode pesquisar por feminino. Daí tipo, tem esse gênero aqui que é feminino, esse gênero aqui é feminino, esse gênero aqui é masculino e feminino, esse pode ser relacionado com feminilidade, esse aqui é relacionado com gêneros considerados femininos. Então é muito mais fácil de eu achar alguma coisa específica. Mulher não binária, transfeminine. Tipo, é uma coisa muito mais fácil de achar alguma coisa específica do que termos, mas ao mesmo tempo tem muito menos informação. Então tem essa vantagem em ter diferentes formas de fazer listas. E, bom, no caso, essas duas coisas são mantidas por mim, mas outra pessoa pode manter outra coisa e ter uma outra proposta que pode não caber bem numa wiki. Ou mesmo, tipo, em 2, 3 wikis, se for o caso. Porque tem coisas que pessoas que individualmente vão querer fazer, ou ter vontade de fazer, ou ter incentivo para fazer, ou conseguir fazer, e que com um modelo específico tal vai ser limitado. Tá funcional, tá muito funcional. Coisa que eu quero muito que a Isa faça logo: pegar os links do fórum antigo e redirecionar eles pro fórum novo, porque tem muita coisa que tá com link do fórum antigo e isso acaba sendo muito chato de achar e consertar. Especialmente porque tem links que estão no Google, por exemplo, que pegou links do fórum antigo e não fez crawling no fórum novo direito. Me diz que tá fazendo agora, mas eu nunca achei nada de resultado do fórum novo. E teve vezes que eu procurei no Google, embora eu geralmente não use Google. Ele tá funcional, ele tem alguns bugs estranhos. Sim, se tu tenta se desinscrever de um tópico,
dentro daquele tópico sempre dá erro. Se tu for no teu painel de controle e nas inscrições, daí vai funcionar. Outra coisa, eu não gosto desses negócios aqui. Isso é para indicar que tem postagens minhas, aqui não tem novas postagens. E esse aqui que tem postagens minhas e tem novas postagens, só que tipo, eles são iguais para certas pessoas daltônicas, provavelmente. Dentro do tópico, tipo, quando tu tá aqui na página do tópico e aí tu clica aqui para anular a inscrição desse tópico, não funciona. Fora isso, isso aqui de baixo já foi trocado direitinho. Tem uma custom box no perfil das pessoas aqui, que eu troquei pra isso, porque eu acho que pode ser legal botar os prêmios aqui. Tipo, a cabine de prêmios, se tiver prêmios. Eu teria que ver isso no template, eu acho. Não sei. Posso dar uma olhada nisso depois, se for só o template, não alguma coisa de programação. Que mais? Lista de emoticons tem uns problemas. Tu vem na lista e é esse negócio enorme e infinito. Porque eu coloquei as placas de identidades e emojis, porque emojis não funcionam, não consegui eles fazerem funcionar de qualquer jeito. Então, se tu copiar e colar um emoji qualquer, usar uns emojis aqui, e daí, tipo, se eu posto a resposta, aparece ponto de interrogação, e nem aqui, tipo, reconhece que é emoji ao invés de ponto de interrogação. Tanto é que aqui, se eu mudo pra emoji, no inspetor aqui muda. Então alguma coisa no envio da postagem que transforma emoji em ponto de interrogação. Tem um monte de coisa que eu não testei, tipo ferramentas de moderação, porque não tem muita oportunidade para isso. Tem algumas traduções que ainda estão meio estranhas e algumas coisas que eu não entendo bem onde eu teria que mudar para funcionar. Todas essas coisas que eu falei são coisas meio pequenas, assim, dá pra falar com as pessoas, dá pra postar, se inscrever em tópicos, dá pra enviar mensagem privada, receber notificações por e-mail por conta de mensagem privada e outras coisas. A maioria das coisas tá com coisa já traduzida com linguagem ELUE como padrão. Tem, acho que bastante coisa no painel de moderação e de administração que eu não cheguei a traduzir. Bom, no painel de administração eu uso inglês, não traduzi nada. Mas no painel de moderação deve ter algumas coisas que estão com o LO como linguagem padrão, mas só mods vão ver, então não é tão grave. E tem umas outras coisas assim de consistência. Aqui, por exemplo, está escrito mensagens. Enquanto, em geral, eu tô usando postagem quando eu tô traduzindo. Mas é isso, a maioria dessas coisas estão nas coisas de moderação ou em outros lugares que são pouco vistos. Tem a questão de muita gente não saber, aparentemente, que teve um fórum novo. Mesmo que eu tenha falado em todos os lugares possíveis e mesmo que o fórum antigo esteja desativado e mesmo que o link do fórum no orientando esteja redirecionando para cá, parece que tem gente que não sabe que o fórum novo existe e está funcionando e tudo mais. E eu não sei o que fazer em relação a isso. É verdade. É estranho, porque isso tem um template diferente. Funcionou. Ei, valeu. Fórum também. Eu peguei um template que fosse bonito e que tivesse várias coisas pra customizar, eu acho. Onde surgiu a ideia?
Eu tava sem internet quando eu vim pra São Paulo. Resolvi. Pensei, tipo, sei lá, seria legal fazer alguma coisa em português sobre identidades. E daí eu fiz a revista Elle. E daí eu fiquei tipo, tá, mas como é que as pessoas vão ver sobre a revista existindo? Até porque eu não conhecia nenhum lugar que eu podia distribuir nem nada. E aí surgiu a ideia de fazer orientando. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, eu quero fazer um site que traga informações atualizadas sobre questões LGBTQIAP+, principalmente para pessoas que, assim como eu, têm identidades que muitas vezes não são citadas em listas mais tradicionais e principalmente também identidades que às vezes são muito mal descritas. Tipo, é muito comum ver definição de bigênero, que a pessoa é homem e mulher, ou definição de pan, que é tipo, gosta de pessoas cis e pessoas trans. E eu pensei, tipo, pô, eu convivi tanto em espaços onde essas coisas, essas definições não são mais aceitáveis. Tem outras pessoas que devem. Tipo, tem pessoas que devem legitimamente não fazer essas coisas por mal e que poderiam aprender, e tem pessoas que querem se descobrir e que podem não ter lugar para isso se elas não sabem inglês. E foi daí que foi crescendo. E daí eu fui pensando, eu queria interação com a comunidade. E daí surgiu a ideia do fórum. Uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu ia fazer antes era ter um formulário para a pessoa enviar suas adições, mas como ninguém fez isso pelo fórum e ninguém fez isso diretamente para mim, bom, uma outra pessoa fez isso diretamente para mim. Aí eu achei que seria meio desnecessário, que mais, essas coisas assim, eu queria trazer informações atualizadas e que ajudassem a desmentir coisas e que fossem colocadas de forma que não fosse discriminatória. Eu acho que é meio diferente das coisas ditas nas metas, porque as metas é mais tipo em relação a expandir mesmo as coisas que já tem. Enquanto a criação foi mais tipo, quero que exista mais informação. E eu acho que assim, para informações básicas, o Orientando já tá muito bom. Mas aí tem informações do tipo como a pessoa que é dessa identidade se sente, como a experiência, como é a opressão, como a opressão age em cima disso. Que seriam mais coisas pro blog, que não tem tanta coisa. Coisas do tipo, eu quero cunhar uma identidade, eu não quero ir pro Tumblr, o que eu faço? A pessoa pode ir pro fórum. E é uma coisa que também é meio complicado, né? Que as pessoas não fazem isso. Então a meta, tipo, de ter essa referência para as pessoas poderem trocar informação de forma que seja descentralizada, né? De Twitter e Tumblr e Facebook. Seria de ter pessoas contribuindo informações sobre coisas que eu não consigo. Por exemplo, até hoje eu não consegui fazer algo que fale sobre o que é travesti, porque as informações que me dão são muito contraditórias, e daí eu fico nessas de tipo, se eu tô excluindo homens cis que dizem que trabalham como travestis porque são crossdressers na sua vida profissional, isso é algo ruim? Ou isso é algo que faz sentido porque travesti é só uma identidade transfeminina? Ou se eu digo travesti é só uma identidade transfeminina, isso é bom porque isso tá tirando as dúvidas das pessoas que não sabem quem pode ser travesti? Ou isso é ruim porque existem pessoas que são transmasculinas e que se chamam de travestis que vão ser excluídas? Eu não sei se eu faria isso no Orientando, mas eu quero oferecer cursos para que as pessoas tenham a preparação que eu tive. Mas é uma coisa complicada, né? Tipo, também, o que eu falei, ninguém quer saber disso. Eu não sei se eu daria o trabalho de fazer uma coisa legalzinha no Moodle, por exemplo, se no fim não tivesse ninguém que
quisesse aprender sobre isso, ou se fosse tipo só uma pessoa que eu poderia conversar frequentemente com a pessoa para ensinar, ao invés de ter que fazer um material muito mais completo. Bom, acho que é isso então, a não ser que tu tenha mais alguma pergunta. Bom, acho que então eu vou parar a gravação. Eu acho que já tem conteúdo bastante para um vídeo.